Olá, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o Eles por Elas. Estou aqui, meu nome é Erika Kerr. Acho que vocês já conhecem. E eu estou aqui com a minha parceira, minha colega, Karina Daldegan. Hoje o nosso assunto é muito importante e complexo. A gente vai falar sobre mães alfas de filhos homens, né? Isso, e o impacto... Bom dia, né? Primeiro, bom dia a todos. E o impacto da criação, né? Desses homens por mães fortes, mães... chamadas mães alfas, né? Que se posicionam, que dominam, que têm um papel mais dominante na família, né, Érica? Sim. É bom que a gente entenda que nós, mulheres, né, de certa forma, fomos negligenciadas, né, em várias instâncias, e isso fez com que a gente tirasse forças, criasse forças, isso desde lá das cavernas, né? Imagina, as mulheres lá, lógico, um filho atrás do outro, e elas ficavam dentro da caverna cuidando da cria, e os homens tinham que sair para caçar e trazer comida. Então, desde lá de trás, as mulheres precisam encontrar essa força para dominar o espaço delas, enquanto o homem vai buscar recursos. Né? E aí a maioria das pessoas já conhece toda essa trajetória, toda essa história, vive isso hoje, e a gente está aí num momento de rompimento. Né? Algumas mulheres de relacionamentos ou com um parceiro ausente, ou sem parceiro, ou com um parceiro disfuncional, né? Que não faz a parte dele na relação. Essas mulheres precisaram ter essa força assertiva, né? Tomar o protagonismo para elas, mas isso impacta na vida, principalmente do filho homem, né? Sim. Eu acho que a nuance aí é que de uma mulher dominante, muitas vezes ela passa a ser uma mulher controladora, né? E esse controle, ele acaba tendo prejuízos emocionais muito grandes para o homem, né? Essa mulher, normalmente, se você olhar para a história dela, ela vem de uma mãe também dominante, né? Ela vem de uma mãe dominante, é quase que uma cadeia. Mas o controle causa prejuízos nesse filho homem, né? É óbvio. Em toda situação, a gente tem os prós e os contras, né? Então, quando a gente fala de confiança, de determinação, é algo muito positivo, né? Se você é filho de uma mulher forte, uma mulher que se impõe, que se posiciona, toda a parte da confiança, de determinação, mesmo respeito pelas mulheres fortes, pela figura da mulher forte, vai se construindo nesse homem. Mas quando você entra no campo dos contras, é muito sensível, né? Começa a ficar extremamente sensível. Então, assim, a dificuldade, às vezes, do entendimento do comportamento feminino, quando, né, dentro de uma relação, dentro de um casamento, o homem começa a desvalidar essas emoções, a gente começa a ter problemas graves com isso, né? A gente já, uma coisa levando a outra, mas o que a gente vê de violência contra a mulher, muitas vezes vem da desvalidação da emoção feminina dentro da relação, né, Kika? Sim, sim. E assim, não é errado. Não é errado ser uma mulher forte, uma mulher potente. Né? Mas essa mãe, ela precisa dar espaço para o filho ser vulnerável. Né? Quando a mãe deixa que o filho erre, que o filho a decepcione, né? Quando a mãe ela escuta, o filho encontra a voz, a própria voz, né? E tem uma personalidade, um self mais sadio, né? Essa mãe, ela tá muito no automático, porque ela precisa resolver, ela precisa fazer, ela precisa produzir. Ela tem uma casa, normalmente, para sustentar, e ela tem filhos para criar, e ela tem satisfação a dar a uma sociedade que não gosta muito de uma mulher desse porte, né?
Então, ela exige dela e assim exige do outro. E o perigo, muitas vezes, está nesse menino, normalmente ele vai para dois lados, né? Ou ele se neutraliza, ele fala, bom, a minha mãe é tudo isso, eu nunca vou alcançá-la, eu nunca vou ser um homem à altura dela. Exato. Então, eu vou ficar aqui quietinho, acertando para que ela me ame, continue me amando. Ou eu vou me colocar nessa figura que ela precisa, né? Eu vou me tornar o que ela precisava. Eu vou ser o homem da casa. Então, eu vou fazer... E aí ele cria uma responsabilidade que não precisa, né? Eu acho que quando acontece isso, é muito comum você ver um casal onde tem uma disputa de poder. Se ele se relaciona com uma mulher forte, se ele se relaciona com uma... a mulher de hoje, né? Eu acho que a gente tem que primeiro dividir isso, né? A gente fala... o papel da mulher antigamente era esse mesmo, era de ficar em casa, de cuidar dos filhos, de cuidar da educação, do emocional. Continua sendo, né? Continua sendo. A parte da mulher, ela é inerente à mulher, né? Cuidar do emocional. Isso é nosso. Mas também saímos e trabalhamos e somos mulheres mais fortes hoje, mais responsáveis por nós mesmas, responsáveis também pela casa. Então, a gente pegou uma fatia desse papel que era somente masculino. Então, quando você diz isso, a gente vê um conflito de poder acontecendo, né? Esse homem que se espelha numa mãe forte, fala, você, esse homem forte, você, essa autoridade, ele, ao invés de se adequar ao novo papel da mulher, ele entra numa disputa com a mulher, né? Mas é muito curioso isso, porque, olha só, uma mulher que é forte, é dominante, controla, e tem um homem dentro de casa que não faz isso, é aquele homem mais quieto, como você disse, esse homem mais quieto, mais calado, deixa eu fazer para acertar, né? Ele se posiciona como uma pessoa quietinha ali. Ele veio de uma mulher dominante. Era o que eu ia dizer. Normalmente, esse homem que ele é mais submisso, ele vem também de uma mãe alfa. E ele tá ali repetindo o padrão, né? Exato. Porque parece que deu certo lá em cima, então vai dar certo agora, mas muitas vezes não. E normalmente são esses homens que a gente diz... a gente ouve muito essa frase, né? Em consultório, a gente ouve muito essa frase. Ele não deixou de ser filho, tá na barra da saia da mãe ainda. Quer dizer, é aquele homem que tá sempre buscando aprovação materna, né? É porque ele não tem espaço para decepcionar. Ele não pode... Sabe que uma mãe boa é a mãe que se deixa decepcionar pelos filhos, né? A gente precisa que eles, de alguma forma, porque eles se libertam aí. Quando eles nos decepcionam de alguma forma, eles se libertam. Eles falam, bom, esse peso já foi, agora tá tranquilo, agora eu vou tentando acertar. Mas num espaço mais confortável do que esse espaço de você ficar o tempo todo querendo suprir a expectativa de uma figura como a mãe, né? Porque, imagina, o básico freudiano é que a mãe é o primeiro amor, né? O primeiro objeto de amor de um filho. Sim. E isso... introjetado numa criança, ele vai crescer sempre tentando continuar e perpetuar esse amor. Conquistar essa mãe, né? Dentro do complexo de Édipo, né? Fora o homem, o submisso, né? Que sai de... qual que é a outra forma, né? A outra personalidade que pode se relacionar, né? Quando a gente constrói uma persona para um relacionamento, fora o submisso. Então, se você vai para o outro lado, né? Se a gente pega esse homem que a única autoridade é ele, né? A única autoridade é ele. E você, por exemplo, o impacto no filho, né? Se a gente falar de crianças dentro dessa relação, se ele coloca, eu sou o poder, né? Minha mãe me ensinou a ser o poderoso, então eu sou o puro poder, eu sou o poder total. E para a mãe fica toda a carga de fazer tudo, né? Do emocional, do cuidado, da educação. Então, você imagina um pai que, por exemplo, ele chega do trabalho,
ele chega em casa, é o momento dele descansar, é o momento dele relaxar, e aí essa filha tá ali, tentando chamar atenção, ele mal deu um oi, né? Ele se sentou, ele pegou o celular, ou ele ligou a televisão, e essa menina, né? Vamos pensar numa menina. Essa menina chorando, gritando, chamando, tentando chamar atenção, ele nem olha para ela, ele tá desvalidando ela. Nesse primeiro momento, ele tá desvalidando. E aí, de repente, ela pega e tira a roupa para chamar atenção. Né? Porque o que ela tá fazendo é função da mãe olhar, não é a função dele. Né? Ele não tá colaborando com isso. Mas, de repente, ela tira a roupa e ele grita. Ele fala assim, menina, bota a roupa, que coisa feia, não pode tirar a roupa. Ela foi vista no momento em que ela tirou a roupa. Que tipo de relacionamento essa menina vai procurar no futuro? Sim. Né? Eu só sou vista quando eu tiro a roupa. Olha isso, né? Então, assim, o que acontece? Quando ele coloca na cabeça dele que ele não deve se envolver com nada que não seja a posição do poder, né? E ele entrega isso para a mulher, além dele sobrecarregar essa mulher, ele acaba com o ímpeto dessa menina procurar um relacionamento saudável no futuro. Sim. Aí a gente tem cadeias, né, e redes, assim, de afetos incompletos, né. Existe também a possibilidade desse homem, para fugir de uma autoridade feminina, se conectar a mulheres, as mulheres inseguras e quietas e submissas, né? Porque ali ele é a autoridade, ele nunca pôde praticar a autoridade dele na primeira família. Então ele vai para a família construída por ele para ser o protagonista ali, né? E aí cria também um outro tipo de problema, né? São outras questões e a gente vê isso todos os dias. Agora, qual é o meio termo? O que precisa ser feito para que essa mulher potente entenda que ela precisa dar espaço para o filho ter uma personalidade própria e saudável, e para essa mãe entender que esse filho pode errar e ele pode falhar em vários momentos, inclusive, e para esse filho entender que ele pode sim admirar a potência e a força da mãe, mas que ele precisa encontrar a sua própria potência. Bom, dentro de processos terapia é sempre a melhor forma, né? E quando a gente fala de terapia, a mãe em terapia, ou uma terapia que pode ser feita da mãe com os filhos em casa, né? Através, por exemplo, você fala, mas uma criança, né? Se isso é estabelecido na infância, se isso é iniciado um processo de desenvolvimento psíquico, de prazer na infância, desde a fase oral até a latência, há processos terapêuticos que podem ser feitos em casa. Assistir um desenho, né? Essa mãe que senta e assiste um desenho animado com o filho e comenta sobre aquilo, né? Todo desenho, se você pegar desenho para criança, sempre há papéis muito definidos ali dentro de desenhos infantis. Se você pega um desenho com qualidade, com uma qualidade cultural, uma qualidade de ensino, uma mãe que senta com essa criança, que fala sobre isso, que comenta, não que pega o celular e fica só do lado, né? Mas assim, são jogos muito, a gente chama de jogos, né? Mas assim, é uma atividade extremamente efetiva, né? Uma mãe que senta, que conversa, é necessário isso, e dá espaço de fala, né, para essa criança, dá olhar para essa criança. Eu acho que começa lá atrás. São tempos, momentos de qualidade, porque a gente está falando de uma mãe que, além da produtividade dentro de casa e a imagem do filho vai dizer se ela foi bem-sucedida ou não, ela precisa ser bem-sucedida também fora, para a sociedade, né, no trabalho. Ela precisa também, muitas vezes, né, sustentar a casa. Então, mas não quantidade de tempo, mas qualidade de tempo. Né? Para você fazer o que você está falando, olhar para o seu filho, conversar, deixar ele se expressar.
deixar o filho se expressar da forma que for, né? Deixar o filho chorar, brincar, falar, se colocar no lugar do outro, né? E isso é saudável para qualquer criança, não só uma criança, não só um menino, filho de uma mãe alfa, para qualquer criança e também para qualquer adulto. É importante que a gente tenha o nosso espaço de fala, né? Se a gente não tem em casa, com os nossos pares, façam terapia. Né? E é assim, eu acho que uma coisa muito importante, né? A gente consegue enxergar, por exemplo, num menino, filho de uma mãe alfa, que há algo acontecendo ali, né? Desde pequenininho. Então, se você... eu tive essa conversa com uma pedagoga, né? Ela diz assim, quando você vê, por exemplo, um garoto, que ele vai para a escola, ele vai para a escolinha, para o colégio, e todas essas atividades, ele passa a se isolar dos meninos e passa a querer fazer só com as meninas. Alguma coisa está acontecendo nesse lugar. Pode ser uma preferência? Pode. Mas pode não ser. Pode ser o medo da autoridade, por exemplo, dos meninos. Assim, os meninos que vêm de uma família onde não há uma mãe controladora, mas pode até haver a mãe dominante, mas não controladora, né? Os meninos, eles têm uma forma de lidar com outros meninos, né, que às vezes é de imposição. Se você pega um grupo de crianças brincando, é muito fácil você ver um menino impondo, né? É do meu jeito. Essa expressão de poder, ela aparece desde pequenininho, né? Se você pega um menino que passa a se isolar desse grupo e brincar só no grupo das meninas, onde dentro desse grupo das meninas ele é o poder, mas ele não consegue competir com os meninos, o poder com os meninos, ela diz, a gente tem que ter um olhar muito delicado, é uma nuancezinha, é uma coisinha, é alguma coisa que a gente precisa sentar com essa criança e começar a trabalhar, né, dessa forma, com jogos, com brincadeiras, para dizer para ele, você pode se expressar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Né? Não é porque os meninos, se você disser, eu não gosto dessa brincadeira, e os meninos riem de você, que você se fecha, passa a brincar só com as meninas, né? Você pode se expressar ali, você tem espaço para expressar, independente de como eles reajam a isso, né? Então, assim, você vê que há como a gente começar a moldar isso desde pequenininho, ou perceber que tem alguma coisa errada acontecendo com esse menino, né? Por quê? Porque desde pequeno, quando você pega uma criança que começa a acumular emoções, guardar emoções, e isso vai se transformando num processo de panela de pressão, se esse menino cresce, se relaciona e ele continua guardando isso, quando ele explodir, explode em violência. Sim. Sim. E por mais pacífico que ele seja. Por mais pacífico que ele seja. Porque isso não deixa de ser uma passividade, né? Porque você está lá tentando se encaixar em ambientes. Você não encontrou o seu ambiente no ambiente masculino, né? Que é o ambiente natural que um menino nessa idade quer pertencer. Exato. Então, ele vai encontrar a força, a potência dele no ambiente feminino. Isso não quer dizer nem que ele queira se impor com violência, a princípio. Não. Mas durante a fase adulta, essa violência vem. Ela aparece. Porque ele se calou demais. Né? Exato. Então, é isso. O menino, assim como a menina, mas a menina já é mais natural isso nela. O menino precisa de espaço para encontrar a própria voz. Exato. Espaço para encontrar emoção. Então, a gente abordou esse tema hoje, porque não é natural para o menino falar sobre emoções. Se ele vem de uma mãe dominadora, fica um pouco mais complicado. Sim. A gente teria muito assunto muito ainda. Mais para falar. Muita coisa para falar sobre isso, mas a gente já viu aqui a plaquinha subindo. Então, agora é o momento de refletir. De refletir, de abrir para vocês um espaço, se vocês quiserem continuar falando sobre isso, mandar perguntas, a gente tem respondido. Eu agradeço.
também agradeço a participação de todos e as perguntas que vêm chegando, o interesse, né? Eu acho que hoje em dia são assuntos extremamente relevantes, necessários. Eu acho que todo mundo já percebeu que estamos numa reconstrução das famílias, reconstrução do papel da mulher principalmente, e do homem, né? Abrindo a vulnerabilidade. E é isso. Agradecemos a participação de todos, como sempre. Até a próxima. Até.